pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast inteligente. E no programa de hoje vamos falar sobre o valor de uma grande marca. Como se constrói uma reputação? Quais são as marcas de valor e, principalmente, como queremos ser reconhecidos interna e externamente. Mas o valor de uma marca não se faz somente pelos números, mas principalmente pela integridade dela. E para falar sobre isso, temos convidados muito inteligentes para o podcast inteligente. Sejam bem-vindos, Luiz Cotrim, só Cotrim, e Gabriela Roque. Uma salva de palmas. Palmas, 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 palmas. Cotrim é o nosso superintendente de ciência de dados e a Gabriela Roque é analista de canais de atendimento ao cliente da Boa Vista. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aí, como é que vocês estão? Estamos bem. É? Sabe o que eu queria saber já para você, Cotrim? Quando a gente fala em reputação de marca, integridade, segurança, a gente pode dizer que os dados são o bem mais valioso da empresa? Tem aí essa relação? Tem sim, de certa forma sim. Eu acredito que o bem mais valioso de uma instituição são as pessoas, né? Mas quando a gente fala de dados, a gente está falando de informação dessas pessoas, né? Então, garantir a integridade desses dados é de fundamental importância. Quando a gente fala da Boa Vista, né, em particular, a gente está falando de uma empresa que produz inteligência analítica com base nesses dados. Então, é mais importante ainda garantir toda a integridade desse sistema, né? E como é que a Boa Vista garante essa integridade, essa segurança ao sistema, aos dados, né? Porque todo mundo se preocupa com os próprios dados, todas as empresas, todas as pessoas, né? A Boa Vista tem vários sistemas para garantir toda essa integridade, né? E para isso é feito investimentos, né, em tecnologia, em segurança da informação e todo o arcabouço para a gente garantir que a LGPD e todas as leis que envolvem a segurança desses dados, né, a própria lei do cadastro positivo, sejam mantidos rigorosamente cumpridos. E, Gabriela, quero saber agora isso na prática. Essa coisa de ser íntegro significa o que exatamente na Boa Vista? Pensando em segurança, pensando inclusive na sua área que é atendimento ao cliente, tem essa importância da integridade para o cliente? Sim, tem muita. Pra gente é respeitar, né, a segurança e a privacidade dos dados, né? E assim a gente desenvolveu os nossos produtos e serviços. É muito importante também que aqui na Boa Vista a gente fazer a segurança de todos esses dados que nós temos, né? Para assim a gente trabalhar, trazendo um pouquinho assim a nossa experiência com o cliente, entender a real necessidade, estar próximo dele, justamente para garantir a segurança do atendimento, porque a gente trabalha com dado, né? Então a todo momento nós estamos falando de dado. Quando ele liga perguntando algo, é porque ele está falando de um cliente que ele está consultando. Então a segurança, como o Cotrim disse, as informações, né, os conceitos da LGPD, ele é muito vigente no nosso atendimento. E vocês acham que passa essa segurança? O cliente pensa na Boa Vista, pensa nessa segurança, pensa nessa integridade? Sim, com certeza. É sinônimo, né? Com toda certeza, ele tem que pensar, né? Esse é nosso negócio. Se a gente não passar essa integridade, todo o ecossistema aí do mercado de crédito para os nossos clientes não são mantidos. E isso é mantido para o cliente final, mas internamente também? Essa integridade, essa segurança? A integridade, ela não pode estar só nos dados, ela tem que estar em todas as atitudes, né? Tem até uma frase do Piaget que ele diz que as pessoas crescem pelo exemplo, né? Você tem que dar o exemplo. Então eu preciso ter a segurança interna para mostrar para o meu cliente que ele vai ser seguro também, íntegro, né? Exatamente, eu acho que todos os funcionários da Boa Vista, eles precisam estar muito ligados com o comportamento e também a cultura inteligente da Boa Vista, né? O pensamento, a ideia, ela sempre tem que ser a mesma, para assim a gente seguir em uma linha contínua. Então, se a gente tem uma liderança comprometida, a gente vai ter um time comprometido também, e isso vai refletir diretamente no que a gente vai fornecer para o nosso cliente, né? Sem dúvida, Eric. Acho que tudo começa pela liderança, né? É natural que todos os colaboradores se espelham na liderança, então é fundamental que a liderança esteja comprometido com esse valor da Boa Vista. Vocês estavam falando da LGPD. Qual é a parte mais crítica, o maior desafio de seguir LGPD? Na verdade, todas, né? É bem difícil. Vamos combinar que é complexo? Bem complexo. É bem. A LGPD, ela impõe uma série de restrições, né? Tanto quanto a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento desses dados, né? Tanto quanto sanções, caso não sejam cumpridas essas exigências.
E como a gente tem dado de toda a população brasileira dentro de casa, né? Assim, a gente tem tabelas que ultrapassam 300 bilhões de linhas e nosso negócio é transformar esses dados em inteligência analítica, compartilhar com os clientes. É super complexo e a gente tem que manter todas essas exigências, né? Exatamente, na linha de frente ainda é mais desafiador, porque o cliente ele pergunta, né? Então eu me aprofundei bastante em questão além, né? Quando você é especialista então, no assunto, sou né? quase. Brincadeira. Mas eu consegui, né? Então formar uma equipe do nosso atendimento terceirizado, né? Que é o atendimento ao consumidor, para que eles entendam o conceito da LGPD, né? O que eles podem falar na linha de frente, né? Para poder atender o nosso cliente, para que eles entendam, né? Também o que significa, porque o próprio consumidor, quando saiu, né? LGPD e tudo mais, eles ligavam perguntando o que é isso, né? É uma restrição? Eles não entendiam. Então, eu poder capacitar, me aprofundar nesse conceito e formar uma equipe foi também um grande diferencial na minha carreira profissional. Fico imaginando que realmente é complexo o que a gente está falando aqui e o próprio cliente não sabe, às vezes, o que como seguir. Vira meio que vocês precisam ensinar muitas vezes o cliente o que é LGPD, né? Muito. E quais são as regras. Muito, né? Muito. E internamente, todo mundo da empresa sabe o que é? Sim, com certeza. A Boa Vista ela teve toda a estrutura de explicar para todos os funcionários, né, o conceito, tanto o direito do titular quanto o dever da empresa, né? Então, como a gente está perante a LGPD. Isso é muito claro para todos. Para você, para sua equipe também, né? Para minha equipe também, né? É fundamental, sobretudo, porque eles trabalham com esses dados, né? Então, eles precisam manipular esses dados para transformar em inteligência analítica, contribuir com todo o mercado de crédito. Então, é fundamental que esteja claro para todo mundo esses valores. A gente fala muito em dados, em tecnologia, em produtos, só que a gente tem que lembrar que é uma empresa de pessoas. Para pessoas. Todo o benefício criado é para pessoas. E criatividade é uma coisa que só vem de pessoas. Dá para ser criativo no universo de dados? Não só dá, como é extremamente necessário. Deve, Eric. A gente trabalha no mercado extremamente concentrado, né? Existe a Boa Vista e pouquíssimos concorrentes. O que define aqui quem vai ser melhor, quem vai sair na frente, é tanto a inteligência analítica, né? Quanto o investimento em tecnologia, como a criatividade. Se a gente não sair da caixa, não criar o novo, não tem como ser diferente, não tem como fazer melhor que a concorrência. Eu acho que esse lance da criatividade, muitas vezes um insight tido por uma equipe economiza uma série de processos, faz, né, muda tudo e deixa tudo mais viável até. Qual que é a importância, Gabi, da tecnologia no seu departamento? Quando a gente vê a tecnologia nos nossos produtos e serviços, eu vejo também uma grande tecnologia nos nossos portais, né, no nosso autoatendimento. Com essa tecnologia, a gente consegue reduzir o número de chamados humanos com o cliente, né? E conseguir fazer esse autoatendimento via portais e também ter uma experiência mais memorável com uma comunicação fluida e segura com o cliente. Isso tudo transmite segurança, tanto internamente quanto externamente, né? Com certeza. Isso é bem importante. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, adorei, me passou assim muita segurança, de verdade, entender, saber um pouco mais sobre o departamento de vocês. Muitas vezes a pessoa que está ali dentro não entende o que cada área faz, às vezes entende só, então é legal saber o que cada um faz. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu espero você no próximo podcast inteligente com o tema Confiamos nas Pessoas, ou seja, como essa confiança ajuda a multiplicar as forças e tornar o ambiente de trabalho um lugar seguro e altamente aberto para o crescimento dos nossos talentos. Até lá!